Eu tive uma infância alegre, criada com os primos, amigos, mas existe uma lacuna que machuca. E ainda machuca porque eu ainda estou no processo, né? Mas são justamente essas palavras que são proferidas, essas palavras dizendo que você não vai dar em nada, que isso não é para você, esse sonho é grande demais, ou que você não vai ser capaz, essa capacidade não está em você, você não é bonita o suficiente. Essas são palavras que muitas das mulheres carregam, muitas, eu digo porque eu carreguei, então eu falo com propriedade. Então, ouvi muito isso e eu realmente alimentei, guardei aquilo dentro de um quartinho escuro e alimentei. E com isso, meu senso de inferioridade foi muito grande durante muitos anos. Por mais que tinha a oportunidade, tinha um momento, mas eu não me sentia assim. Por mais que eu tinha um marido que me abraçasse, que dissesse que eu era linda, mas eu não me sentia assim. E eu me deixei levar. Cheguei num grau de obesidade, cheguei a 113 quilos. Estava realmente conformada com aquela situação, achando que, tem que ser assim mesmo, eu nasci para ser assim, porque quando era pequena eu escutei que eu era gorda, escutei que eu era feia, né? E aí chegou um dia que eu precisava brincar com a minha filha e eu não conseguia me agachar para brincar com ela, eu já não tinha mais mobilidade, eu já não queria mais tirar uma foto, eu já não queria mais estar junto com a minha família numa foto de família, tinha ambientes que eu não me sentia bem. E aí eu lembrava de todas aquelas palavras que eram ditas na minha infância e eu dizia, será que vai ser assim mesmo? E aí chegou um dia que eu fui fazer um curso e esse curso tinha uma cartinha de expectativas. E nessa cartinha de expectativas eu escrevi assim: Deus, qual é o meu ministério? Porque o maior problema era em mim. Eu tinha uma família perfeita aos meus olhos, para mim era tudo que eu pedia a Deus. Como eu disse assim, a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira, né? E na minha infância, aqueles sonhos de meninas, eles já estavam realizados. Mas era eu que não estava curada. Era eu que precisava mudar. E quando eu escrevi Deus, qual é o meu ministério? A partir dali as coisas começaram a se movimentar. E quando eu comecei a olhar para minha singularidade, comecei a olhar para mim, para ver as minhas feridas, para ver aonde a minha singularidade foi ferida, foi aonde eu comecei a identificar essas palavras, foi aonde eu comecei a identificar tudo aquilo que eu vivi, o abuso psicológico, sabe? Aquilo, eu falei, nossa, isso tá me fazendo mal, eu preciso me curar disso. E quando eu comecei a buscar essa cura, porque essa cura ela é interior, e nós sozinhos por nós mesmos não conseguimos, só conseguimos com a presença do Espírito Santo. Então eu pedi, Espírito Santo, vem cá, me ajuda. Eu olhei para aquilo realmente como eu disse, assim, quando a Bíblia traz a passagem em Lucas, a passagem da mulher encurvada, que ela tá 18 anos, ela não consegue erguer o rosto para olhar para Jesus, foi a mesma forma que eu me entendi ali. Parecia que eu tava com uma mochila cheia de pedra, cheia de peso sobre mim, e eu não conseguia olhar para Jesus e ver a minha identidade nele. Quando fala que nós somos a imagem e a semelhança, eu não via isso, eu não me sentia bonita, eu não me sentia capaz, por mais que todos ao meu redor dissessem, mas eu não me sentia isso. E aí foi necessário que eu parasse, olhasse e buscasse essa cura para dentro de mim. E a partir do momento que essa chave virou, tudo mudou. O meu olhar mudou, a minha vida mudou, o meu posicionamento mudou, até a minha forma de olhar para as pessoas, porque agora eu consigo olhar e dizer assim, quando tem uma pessoa muito ríspida, eu consigo entender que aquela pessoa está muito ferida, ela precisa de cura. E a partir do momento que isso mudou na minha vida, chaves viraram e eu percebi que esse era o meu ministério, mas para que eu pudesse exercer esse ministério, eu precisava primeiro ser curada. E é um processo. Eu acho que foi a iniciativa de fazer diferente, de romper ciclos. Quando eu trabalho com mulheres, eu gosto muito de lembrar que nós temos a oportunidade de sermos reconciliadoras de gerações, né? Que todos aqueles ciclos de tristeza, medo, ele pode ser rompido. E eu acho que essa iniciativa, ela foi crucial, a iniciativa de tomar a decisão, de buscar a minha melhor versão. Esse autoconhecimento foi libertador para mim. Eu aprendi que a gente pode chegar muito além do que nós imaginamos. E muitas das vezes a gente olha somente para o problema, para a dificuldade daquele momento, mas a gente não enxerga que com aquilo ali nós vamos adquirir sabedoria para vencer o próximo passo. E quando a gente fala que tudo que a gente alimenta cresce, é muito real. Então, houve um período da minha vida em que eu alimentei todas aquelas palavras negativas dizendo em que não iria dar em nada, ou as palavras falando que eu era feia, que eu era gorda, tantas coisas assim que eu
eu ouvi que não tinha capacidade, que não ia dar em nada, não ia usufruir, não, né, que ia ser vergonha. E isso eu alimentei durante um período, eu acreditei naquilo. E realmente teve um período que eu me desencontrei, eu já não sabia mais quem era, eu não tinha mais a minha identidade firmada, né? Eu estava realmente sendo influenciada pelas vozes externas. Então foi necessário eu parar, olhar e ter esse impulso, essa iniciativa, me posicionar diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, o que tu queres de mim? Qual é o meu ministério? O que eu devo fazer? A partir desse momento foi onde Deus começou a me purificar, me limpar e eu realmente me conectar com tudo aquilo que me fazia mal e arrancar aquilo de mim. São os testemunhos das mulheres. Quando a gente consegue impactar as vidas, quando a gente vê transformações, quando a gente vê os sorrisos. Eu amo a questão da família, para mim essa essência feminina, ela não pode morrer, essa essência feminina da mulher cuidar da casa, no sentido de zelo, aquelas coisas que não existe preço, mas existe valor, o cuidado, o cheiro de bolo, a comida especial de mãe, isso para mim é essencial. E quando eu consigo, assim, lidar com mulheres e levar essa ideia, levar para elas que existe cura, que existe sim a bênção de Deus, que a bênção do Senhor ela pode ir de 1000 em 1000 gerações, que os ciclos de maldições podem ser rompidos, que os pecados podem ser rompidos, que os pecados são curados, que a gente não pode olhar para o que nos disseram, para aquilo que alimentaram sobre nós, ou para aquilo que nós fizemos e nós muitas das vezes deixamos como espinho na carne. Isso para mim é libertador. Os meus olhos brilham quando almas são tocadas. Para mim, o meu maior sucesso não é dígitos, mas o meu maior sucesso é poder estar hoje aqui falando sobre uma infância, sobre uma vida, sobre uma jornada de superação. Eu acredito que todos os dias nós nos superamos, cada dia mais, né? E essa superação para mim significa sucesso. Quando eu olho para minha vida, o fato de ter uma família, de ter uma condição, uma liberdade financeira e ter o amor, o afeto, ter os meus pais comigo, isso para mim é um grande sucesso, sabe? São os sonhos de uma menina que hoje são todos realizados. Eu gosto muito da passagem que fala: seja forte e corajosa, o Senhor teu Deus é contigo por onde tu passares. Eu acredito que isso é uma mensagem que me motivou. Todas as vezes em que eu estou desanimada, triste ou às vezes sem saber qual rumo tomar, eu me lembro disso. E eu lembro também que eu não estou só, que existe um propósito. Então, se pensas em desistir, se pensas em desanimar ou pensa que não tem capacidade, eu digo: tem sim, tá dentro de você, você só precisa encontrar isso dentro de você, se posicionar, porque você precisa estar na posição. Para que Deus te use, para que as coisas aconteçam, você precisa estar preparado. E esse preparo é a parte dolorida, é a parte da jornada, né? Eu digo que o grande guerreiro, ele tem cicatrizes, e essas cicatrizes são de uma batalha, um dia ela sangrou, e assim somos nós, para nos tornarmos grandes guerreiras, para chegarmos num objetivo, para vencermos a batalha, nós vamos ter cicatrizes. Então, no momento da cicatriz, existe aquela hora que a gente quer desistir, porque tá doendo, tá machucando, mas é necessário. Vai ter um momento em que ela vai ser cicatrizada e que ela vai servir somente como lembrança e inspiração.